Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 3 do conteúdo, Análise de Estruturas. Bem, nesta videoaula eu vou continuar apresentando sobre treliças, tá certo? Mais especificamente eu vou apresentar um dos métodos de análise, né, que a gente vai utilizar aqui na disciplina para conseguir determinar as forças em cada elemento da treliça, né? Que é o método dos nós. Então, primeiramente, eu vou apresentar esse método, né? O método dos nós. Em seguida, eu vou fazer uns comentários, né? Nas próximas aulas. Eu vou resolver um exemplo de aplicação, né? Desse método. E logo após, eu vou apresentar o segundo método que a gente vai estar utilizando aqui na disciplina para conseguir analisar treliças, tá certo? Então, eu vou continuar apresentando sobre treliças, né, nesta videoaula e nas próximas, né, até a gente finalizar toda essa parte de treliças no capítulo de análise de estruturas. Então, quando for no final, né, desse capítulo, no caso desse grupo de aulas, eu vou apresentar um pouco sobre a análise de máquinas e estruturas, né, mais gerais. Como eu comentei, até a gente chegar lá, nessa última videoaula que eu vou apresentar sobre máquinas e estruturas, eu vou continuar apresentando, ou eu vou só apresentar, né, toda essa parte de treliças, né? Vou apresentar dois métodos de resolução, né, para analisar as treliças e fazer alguns comentários gerais a respeito de uns tipos específicos de situações que a gente encontra em treliças, né? Mas, só recapitulando, nesta videoaula eu vou apresentar apenas um dos métodos que a gente vai utilizar para resolver ou para analisar, né, treliças, tá certo? Então vamos lá. Acabamos de ver que uma treliça pode ser considerada como um grupo de pinos e elementos sujeitos à ação de duas forças, né? Então eu mostrei na videoaula anterior, né, que isso aqui é um modelo que a gente utiliza para analisar treliças, né, que é um sistema ou uma estrutura, né, composta de barras, né, e essas barras elas vão ser conectadas por pinos, né. Então os pinos estão nas extremidades de cada barra ou elemento, né, e as aplicações e as forças elas são aplicadas apenas nos nós, né. Então, a partir da aplicação dessas forças, né, essas forças são distribuídas para cada barra, né. Então, a treliça vai suportar ou vai sustentar, né, uma carga, uma determinada carga ou determinadas cargas a partir de pontos de aplicação, né, específicos. No caso, as cargas elas são distribuídas ou elas são aplicadas, né, nos nós, e através da aplicação dessas forças nos nós, as forças são distribuídas para as barras ou os elementos da treliça, né, que vai sustentar todas essas cargas externas, certo? Então eu comentei sobre isso, né, na videoaula passada, e quem tiver alguma dúvida ou quiser recapitular é só voltar para a videoaula anterior. A treliça da figura ao lado, né, que eu acabei de apresentar, pode ser desmembrada e um diagrama de corpo livre traçado para cada pino e para cada elemento, né, para a gente poder analisar as forças em cada barra. Então, a gente tem isso aqui, ó. Eu desenhei aqui, ó, o diagrama de corpo livre dos pinos, né, o pino A, B, C e D, e o diagrama de corpo livre de cada barra, né. Então, percebam que esse é o DCL da estrutura, né, da treliça. Então, aqui a gente tem dois componentes de forças em A e uma reação em B, né? Além da carga externa aqui, P, da força externa P. Então aqui está o diagrama de corpo livre, ó, da barra, né? Então eu adoto aqui forças, né, nas barras, que pode ser de compressão ou tração, né? E nos pinos, então percebam que aqui, ó, em cada barra eu vou ter duas forças, né, que vão comprimir, tracionar e comprimir, né? No caso, a força em cada pino vai possuir a mesma intensidade, mesma direção, porém
sentido oposto à força em cada barra, né? Então, se a força nessa barra está aqui, ó, nesse sentido, né? No pino, ela vai, a força de reação, né, da barra no pino vai ser no sentido oposto, né? De acordo com o princípio da ação e reação, né? Ou seja, a partir da terceira lei de Newton. Então aqui, ó, a força está nesse sentido, né? Na barra, então a barra vai exercer no pino uma força no sentido oposto, para baixo, né? De modo que a soma aqui, ó, dessas forças, né? Essa com essa seja zero, essa com essa seja zero, essa com essa seja zero, né? Então a gente fica com força resultante nula para o sistema montado, né? E aqui, ó, da mesma maneira que no pino C, a gente tem para o pino B, né? No pino a gente vai ter a força de reação mais a força da barra CB mais a força da barra DB, né? Ó, então aqui CB, DB e a reação, né? E as duas forças aplicadas nas barras, né? Ó, no sentido oposto à força, ao sentido adotado na força do pino, né? E aqui no pino D, ó, vou ter a força na barra CD, DB e DA, né? Além da força P. Então aqui, ó, a força na barra CD está no sentido oposto, né? A força adotada aqui no pino, para analisar o diagrama de corpo livre do pino, né? Assim como no pino A, tá certo? Então a gente faz aqui, ó, eu fiz a representação, né? O livro faz a representação dos diagramas de corpo livre dos pinos e das barras, né? Ou seja, das forças que atuam nos pinos e nas barras. Uma vez que a treliça está em equilíbrio, cada pino deve estar em equilíbrio, né? Para que o somatório das forças em cada pino seja zero, né? Então a gente vai analisar as forças em cada elemento da treliça a partir da análise dos pinos, né? Ou seja, dos nós. Por isso que o nome do método que eu vou apresentar aqui nessa videoaula é conhecido como método dos nós, né? Então, como a gente sabe que a treliça está em equilíbrio, né? Então cada pino está em equilíbrio. Então a gente vai analisar o equilíbrio em cada pino da treliça, né? Fazendo a análise do equilíbrio, ou seja, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, a gente vai conseguir determinar as forças em cada barra. Beleza? No caso de uma treliça simples, tem-se que o número de elementos, né, como eu mostrei na videoaula anterior, é igual a 2 vezes o número de nós menos 3. Isto é, 2 vezes o número de nós, né, isolando aqui o 2n, vai ser igual ao número de elementos mais 3. Né? E 2 vezes o número de nós é o número de incógnitas que pode ser determinado a partir da análise de equilíbrio, né, que a gente faz aqui através do método dos nós. Né? Por que isso? Porque para cada nó a gente tem duas equações. Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, né? Cada nó aqui, ó, ele vai funcionar como uma partícula. Então, o equilíbrio de partículas, né, como eu mostrei nas primeiras videoaulas, a gente só faz a análise do equilíbrio pelo somatório de forças, né? Como não é um corpo rígido, não faz sentido a gente ter uma equação de momento. Então, como é equilíbrio de partícula, para cada partícula a gente tem duas equações, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero. Logo, o número de incógnitas que a gente pode determinar, né, seja a força em cada barra, seja as reações, né, ela vai ser igual a 2 vezes o número de nós. É o número de incógnitas, né, porque está associado ao número de equações que a gente vai ter. Para cada nó, a gente tem duas equações. Então, se a gente tem duas equações para cada nó, a gente vai ter 2 vezes o número de nós, né? Vai ser igual à quantidade de incógnitas que a gente consegue determinar pelo método dos nós da análise de equilíbrio de treliças, tá certo? Então a gente quer saber o número de incógnitas, é só a gente pegar o número de elementos mais 3. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente tem 5 elementos mais 3 é igual a 8, né? Então a gente consegue determinar 8 incógnitas, né? Então vamos ver, ó, que incógnitas são essas, ó? A força na barra C, a força na barra CD, a força na barra CB, a força na barra AD, a força na barra DB, né? Então aqui a gente consegue determinar 5 forças nas barras, né? Mais uma reação, 6,
mais um componente 7, mais outro componente 8, né? Então, a partir dessa relação aqui, ó, 2 vezes o número de nós, que é igual ao número de elementos mais 3, a gente tem que eu consigo determinar 8 incógnitas, né? Então, 5 forças aqui associadas a cada barra, né? A intensidade de força associada a cada barra, seja de tração ou compressão, mais 3 reações, né? Então, 5 mais 3 é igual a 8, né? 5 forças aqui em cada barra, mais 2 forças, mais 3 forças, perdão, né? 2 em A e 1 em B, é igual a 8, né? 2 em A porque eu estou considerando, né, que eu vou determinar pelas componentes aqui, AX e AY. Então, AX e AY 2, RB 3, mais 5, 8, né, que é igual ao número de incógnitas que eu consigo determinar a partir do método dos nós, né? Então, repetindo aqui, no caso de uma treliça simples, tens que o número de elementos é igual a 2 vezes o número de nós menos 3. Isto é, 2 vezes o número de nós, que é igual a m mais 3, né? Ele vai representar o número de incógnitas que pode ser determinado através da análise dos nós da treliça, né? A partir dos diagramas de corpo livre dos pinos. Então, esse m mais 3, né? Só para recapitular aqui, é exatamente a quantidade de incógnitas que eu consigo determinar, né? Então, eu vou repetir novamente. No caso de uma treliça simples, tens que m é igual a 2n menos 3, isto é, 2n é igual a m mais 3. E o número de incógnitas pode ser determinado a partir dos diagramas de corpo livre dos pinos, né? Pela equação m mais 3, certo? As forças em todos os elementos, bem como as duas componentes de reação RA e da reação RB, podem ser determinadas considerando os diagramas de corpo livre dos pinos, né? Foi o que eu falei. O número de incógnitas, né, que pode ser determinado a partir da análise dos nós, né, igual a m mais 3. Então, m é o número de elementos, né? No caso eu tenho 5 elementos, mais 3 faz 8, né? Então eu consigo determinar 8 incógnitas. 5 incógnitas associadas às forças nas barras, né? Mais 3 de reação, 2 componentes RA e um componente RB. Então, para a gente determinar as forças nos elementos, bem como as reações, né, a gente faz a análise do equilíbrio em cada pino, né, ou o equilíbrio dos nós das treliças, tá certo? Então, por isso que o nome é método dos nós. Então, vai ser equivalente à análise do equilíbrio de partículas que vocês já conhecem, tá certo? Então, vamos lá, para analisar essa treliça, por exemplo, né? Voltando para o mesmo exemplo, na verdade, né? Eu vou ter aqui uma treliça, né, simples aqui, ó, com 5 barras, né? AC, CB, BD, DC e DA, né? E aqui, ó, como tem 2 componentes de reação, eu vou ter o quê? Um apoio tipo pino, né? Que vai gerar uma componente X e Y de reação. E aqui um rolete, né? Equivalente a um rolete que vai gerar apenas uma reação em Y. Fazendo o diagrama de corpo livre de cada elemento e cada pino, a gente tem essa representação aqui, ó, né? Então, como é que funciona o método dos nós, né? A gente vai analisar, vai fazer a análise do equilíbrio em cada nó, tá certo? Então, a gente vai, sabendo que cada nó está em equilíbrio, né? Pelo fato de a treliça estar em equilíbrio, a gente analisa o equilíbrio em cada nó, né? Ou seja, somatório das forças em X e em Y no nó A são iguais a 0. Somatório das forças em X é igual a 0. Somatório das forças em Y é igual a 0 no nó C, assim como no nó D e no nó B, né? Então, a partir da análise do equilíbrio em cada nó, a gente consegue determinar as forças em cada barra, tá certo? Percebam o seguinte, pessoal, como eu comentei aqui, ó, do princípio, né, da ação e reação, ó, aqui nos nós, ó, a gente considera a força que a barra exerce no nó, né, ó. Então, a barra está exercendo no nó, essa força aqui, ó, por exemplo, que eu estou marcando aqui com o apontador aqui do mouse, né, da caneta.
Vou até destacar mais aqui, ó. Aqui eu tenho o seguinte, ó, eu estou apontando aqui, ó, essa força, né? A barra vai exercer no pino C essa força daqui, ó, tá certo? Para cima, né? Nessa diagonal. Então o pino vai exercer na barra uma força no sentido oposto, né? Então observem isso. Vocês, quando forem determinar as forças em cada barra, ó, através da análise do nó, né? Vocês estão considerando as forças que as barras exercem sobre os nós, né? Então o nó vai exercer, o pino vai exercer uma força no sentido contrário à força que eu adotei aqui no nó, né? Então se eu adotei, por exemplo, ó, essas três forças, ó, essa daqui para cá, essa aqui na vertical para baixo e essa outra no sentido oposto, ó, significa o quê? Que nas barras, nessas três barras aqui, ó, elas vão, o pino C vai exercer forças com sentidos opostos a esses, né? Ó. Então a força nessa barra vai ser oposta, né? A força nessa outra barra vai ser oposta, que eu adotei aqui, ó. E essa outra força também vai ser oposta, né? Porque princípio da ação e reação, de acordo com a terceira lei de Newton, né? Tá certo, pessoal? Então, sempre que for identificar as forças em cada barra, sempre que vocês forem identificar as forças em cada barra, né, para determinar se é de compressão ou tração, vocês observem bem isso, né? Ó. Então, adotei essa força aqui, quando eu fui determinar, eu calculei a intensidade, né, e percebi o que? O pino vai exercer uma força no sentido oposto, então essa barra está sobre compressão, essa está sujeita à tração, né, duas forças que vai tracionar a barra, e essa daqui de compressão, né? Então essa força aqui, ó, essas duas forças tendem a comprimir essa barra, né, ou seja, diminuir o comprimento. Essas duas forças tendem a tracionar a barra, né, e essas duas forças tendem a comprimir, tá certo? Então é como se o pino fizesse uma restrição ao movimento de compressão, né? Se você tenta comprimir aqui, ó, essa barra pelos pinos A e C, né? No caso, a barra vai exercer uma força no sentido oposto aos pinos, ó. Então eu descrevi isso aqui, né? Essa condição aqui de ação e reação para o pino C, mas ela é válida, né, para todos os pinos, tá certo? Então, a partir dos diagramas de corpo livre, das barras e dos nós, né, a gente consegue determinar as intensidades das forças em cada barra e vai conseguir dizer, né, se cada barra está sendo tracionada ou comprimida, né? Então, aplicando o método dos nós, a gente faz a análise do equilíbrio em cada nó da treliça, né? Ó, então, eu vou apresentar aqui a análise do equilíbrio, né, para cada nó, para a gente ver como é que se aplica o método dos nós, né? Então, a partir dos diagramas de corpo livre, ó, o que é que a gente faz? A gente vai aplicar as equações de equilíbrio, né, em cada nó. Então, por exemplo, ó, primeiramente eu vou destacar aqui o nó A, né, e faço o diagrama de corpo livre, ó, o diagrama do nó A, né. Então, aqui, ó, no nó A eu tenho a barra AC e a barra AD, né. Então, essas duas barras, né, elas vão exercer forças nos pinos, ó. Então eu posso fazer a representação do DCL, ó, a partir das forças aplicadas no nó A, como está representado aqui, ó. Então aqui eu vou ter FAC, né? FAC. E aqui FAD, como está representado, ó, lá, né, no diagrama. Então cada barra vai exercer uma força no nó, né, ou no pino. Então, como está representado aqui, né, eu vou ter o que? No nó A, eu vou ter aqui, no nó A, eu vou ter uma força, né, da barra AC mais uma força da barra AD, né? Mais a reação aqui RA, né? Por que eu não fiz a representação, ó, no DCL, no diagrama de corpo livre, dessa componente aqui, ó? Porque eu não fiz isso, né? É só a gente observar o seguinte, olha que interessante, né? Isso aqui, ó, é um corpo rígido, né? Ó, a treliça inteira é um corpo rígido.
Então eu posso aplicar aquelas três equações de equilíbrio para determinar as reações nessa treliça, né? Ó. Então eu posso considerar como a treliça toda, eu posso considerar a treliça toda como um corpo rígido, né? Ó. Então eu vou ter aqui, ó, RAX e RAY, né? Então, como aqui é um corpo rígido, ó, a treliça inteira, né? Ela vai ser um corpo rígido. Então eu posso analisar o equilíbrio da treliça toda, né? Para determinar as reações, ó. Então eu posso utilizar as equações de equilíbrio para um corpo rígido. Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório dos momentos igual a zero, né? Certo? Beleza? Então, como é que fica aqui, ó? Pra gente analisar, né, ó? Pelo somatório das forças em x, quais são as forças que eu tenho aqui em x? Eu vou ter apenas RAX, né? Logo, eu concluo que RAX é igual a zero, né? RAX é igual a zero. Quando eu fizer o somatório das forças em x, eu vejo que eu só tenho aqui, ó, analisando esse corpo rígido, uma força em x. Logo, essa força em x vai ser igual a zero. Então, a partir da aplicação dessas outras duas equações, eu conseguiria determinar aqui, ó, RAY e RB, né, em função de P, né? Ou seja, eu conseguiria determinar as duas reações RAY e RB, né, em função de P, que é uma força conhecida, né? Então, nesse diagrama aqui, ó, do nó, né, no diagrama de corpo livre do nó, eu já não representei o RAX, né? Porque RAX eu já sei que é zero, pela análise do equilíbrio da treliça, tá certo? Então não representei nem o RAX. Considerei que toda a reação em A está em Y, né? Como eu pude perceber aqui que o RAX é zero, logo o RA vai estar aqui em Y. Então esse é o diagrama de corpo livre do nó A, né? Então aqui, ó, aplicando as duas equações de equilíbrio, né? Eu consigo determinar as duas forças, né? FAC e FAD. Então, por exemplo, ó, fazendo a análise do nó A, né, a partir das duas equações de equilíbrio, somatório das forças em x igual a zero e somatório das forças em y igual a zero, eu consigo determinar as forças em cada barra, né? FAC e FAD. Se as duas forças FAC e FAD forem positivas, né, significa que o sentido que eu convencionei aqui está correto. Se uma for negativa, né, ou as duas forem negativas, significa que o sentido real aqui dessas forças que eu adotei no nó A, né, é oposto ao que eu adotei, né? No caso, se for negativo, é oposto ao que eu desenhei. Se for positivo, está correto, né? Então, de acordo com o que eu tinha representado aqui, ó, no caso, se for positivo, né, FAD está sendo comprimida e FAC está sendo o quê? Comprimida também. Não, perdão, eu me equivoquei aqui. Se FAD for positivo e FAC for positivo, ó, né, no caso a barra AD está sendo tracionada, né, está sendo tracionada, a gente percebe aí que ela tende a aumentar o comprimento, né? E a barra C tende a ser comprimida, né? Tende a diminuir o comprimento, logo ela está sendo comprimida. Então, AC está sob duas forças que vão comprimir a barra, né? E a AD está sujeita a um esforço de tração, né? Então, eu teria compressão e tração, né? Além da análise do nó, né? Pelas equações de equilíbrio, eu também posso montar aqui, ó, sabendo que está em equilíbrio, né, eu posso montar um polígono de forças, né? Então eu posso formar aqui esse triângulo de forças, ó, FAD, FAC com RA, né? No equilíbrio, eu sei que a resultante vai ser igual a zero, né? Então a soma vai ser igual a zero, logo eu posso formar esse polígono de forças, né? E aí eu teria essa representação aqui, FAC, FAD e RA, né? Então, eu consigo determinar aqui, ó, a intensidade dessas forças analisando o triângulo, né? Também pelo polígono de força. Então, por exemplo, se
a barra AC e AD elas formam um ângulo θ, né? Aqui também vai ser θ. E aqui eu posso utilizar relações trigonométricas, né, para determinar as intensidades de FAC e FAD, né, sabendo que eu conheço RA pela análise do equilíbrio do corpo rígido, né? Tá certo? Então, essas reações aqui, ó, elas são determinadas inicialmente, né, na análise do problema. Então, a gente analisa o equilíbrio da estrutura como um todo, né, o equilíbrio do corpo rígido. Determinamos as reações aqui, ó, RA e RB, né? E aí, aplicando o método dos nós, né, a gente consegue, a partir do RA que eu conheço, eu consigo determinar FAD e FAC, né, por relações trigonométricas aqui. Por exemplo, tangente de θ é igual a RA dividido por FAD, né? E seno de θ é igual a RA dividido por FAC, né? Como eu conheço o ângulo aqui, ó, que vem da geometria aqui da estrutura, né, eu consigo determinar as intensidades de FAC e FAD. Então vocês podem resolver através do polígono de forças, né, ou através do diagrama de corpo livre, tá certo? Então vocês entenderam aqui, né? A gente tem a formação desse polígono, por quê? Porque a resultante das forças no nó A é igual a zero, né? Então, por exemplo, ó, FAC, a soma, né, desses polígonos aqui, a soma dessas forças, né, vai formar um polígono fechado, porque a resultante das forças é igual a zero, né? Como eu já comentei isso no início da disciplina. Agora eu vou fazer a representação do nó D, né? No nó D eu tenho o seguinte, eu tenho, como está representado aqui, né, FDA, né? Aqui eu vou ter FDB, FDB, né? E aqui, ó, FDC, certo? Então, aplicando as equações de equilíbrio, ó, somatório das forças em x igual a zero e somatório das forças em y igual a zero, eu consigo determinar as forças FDC e FDB, né? FDA eu já teria determinado inicialmente aqui, né? Analisando no A, eu já determinei FAD, né, pelas equações de equilíbrio, então eu já conheço aqui quanto é que vale FDA, né? Então, aplicando as duas equações, ó, eu conheço P, né? Então, a intensidade de FDA é igual à intensidade de FDB, né? Pela primeira equação de equilíbrio, e FDC acaba tendo a mesma intensidade de P, né? Tá certo, pessoal? E aqui, ó, a gente também tem a formação do polígono de forças, né? O polígono de forças, a gente vai ter essa formação aqui desse polígono porque a força resultante no nó D é igual a zero, né? Já que o somatório das forças é igual a zero, né? Então ele vai formar um polígono fechado, né, que caracteriza uma resultante de forças igual a zero, né? Então, pela aplicação aqui, pela análise, né, do nó D através das duas equações de equilíbrio, né, as duas equações escalares de equilíbrio, a gente consegue determinar FDB e FDC, né? Lembrando que FDA eu já determinei aqui, ó, pela análise do nó A. Ou então, ó, pela formação do polígono, né? Como eu vejo que é um polígono aqui retangular, né? Então, FDC é igual a P e FDB é igual a FDA, tá certo? Agora eu tenho uma representação aqui, ó, do nó C, né? Vamos ver o nó C, como está aqui, né? Ó, eu tenho FCA, FCD e FCB. E FCB, né? Então aqui eu vou ter um ângulo, vou chamar aqui de beta, certo? E esse aqui de alfa, né? Vamos considerar beta e alfa, certo? Então, fazendo a análise do equilíbrio, ó, eu já conheço FAC, que é igual a FCA, né? Uma força só aqui na barra AC, né? Então eu já conheço.
Já conheço o FDC, eu preciso determinar aqui apenas, ó, FCB, né? Então, a gente pode fazer isso pela análise do equilíbrio em X ou em Y, né? Então eu vou ter também duas equações de equilíbrio. Somatório das forças em X igual a zero e somatório das forças em Y igual a zero. Beleza? Então, aplicando uma dessas duas equações, a gente pode determinar aqui, ó, a intensidade, né, através de uma dessas duas equações, fx e fy, a gente pode determinar a intensidade de FCB, né? Então, as componentes x aqui são iguais, né? Ou seja, FCAX vai ser igual a FCBX ou FCAY, né, menos FCAY mais FCBY menos FCD, né, é igual a zero. Então a gente consegue determinar FCB. Ou, novamente, né, pela análise do polígono de forças, né? Então, aqui, ó, eu vou ter o mesmo ângulo alfa, né? Aqui eu vou ter o mesmo ângulo alfa, ó, como eu representei aqui, né? Alfa. Seria isso aqui, né? Ó, eu tenho essa treliça aqui, né? Vou fazer a representação aqui, só para vocês verem. Seria assim, né? Eu tenho aqui θ, né? Aqui beta, aqui 90, né? 90 e aqui, ó, alfa, certo? Tenho aqui beta, alfa e aqui θ, né? Então, aqui vai ser alfa, ó, certo? E esse ângulo aqui, ó, na verdade, já pelo ângulo alfa, a gente já consegue, por exemplo, ó, aplicar. Não, na verdade, eu preciso de mais um ângulo, né? Para aplicar, por exemplo, a lei dos senos, né? Ou lei dos cossenos aqui, para determinar a intensidade de FCB, né? Então fica a critério de vocês aí, que vocês vão querer utilizar, né? Então aqui, ó, vai ser FCA, né? Aqui eu tenho FCA. Então isso aqui é θ, né? FCA aqui vai ser θ, né? Logo esse ângulo aqui, ó, vai ser 90 menos θ. Beleza? Então pela lei dos senos, ó, ou pela lei dos cossenos, por essas relações trigonométricas a gente consegue determinar, ó, a intensidade de FCB, tá certo? E para finalizar, eu tenho aqui o nó B, né? Então tá a representação aqui no nó B, ó, FCB, que eu já determinei, né, anteriormente, e eu preciso determinar agora apenas o FBD, né? Então para isso eu posso eu posso considerar as duas equações de equilíbrio, ó, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, né? Uma dessas duas equações, ou as duas, aplicando, a gente consegue determinar quanto equivale a intensidade de FBD, né? Então, se eu considerar esses ângulos aqui, ó, ficou faltando só esse, né? Que vem da própria estrutura aqui, ó, pela geometria da estrutura, né? Então aqui é beta, ou alfa, não, perdão, θ, beta, alfa, e aqui eu vou chamar de gama. Então esse ângulo aqui é gama, né? Vou fazer em vermelho para ficar igual aos outros. Então eu vou ter aqui, ó, gama, né? Então posso fazer pelas componentes aqui, ó, FBCX é igual a FBD, né? E determino. Ou pelo somatório da força em Y, mas não vai resultar em nada porque FBD não vai aparecer, né? Ou ainda, ó, fazer a análise, né?
fazer a análise do polígono de forças, né? Então, se esse ângulo aqui é alfa, né? Esse aqui vai ser alfa. É isso? Por quê? Vou ter isso aqui, ó. Alfa não, gama, né? Se esse ângulo aqui é gama, esse aqui é gama. Por quê, ó? Fazendo a projeção, a extensão aqui, né? Eu vou ter que esse ângulo aqui é igual a esse. FBC, RB e FBD, né? E aí eu posso utilizar, por exemplo, o tangente, né, de gama vai ser igual a RB dividido por FBD, ou cosseno de gama, né, que vai ser FBD dividido por FBC, que eu já determinei pela análise do nó anterior. Então a gente vai caminhando aqui, ó, a estrutura, né, analisando nó por nó, né, e vai determinando as forças em cada barra. Então, inicialmente eu fiz a análise do nó A, determino a intensidade de... Não, primeiro passo de tudo, né, é calcular as reações, como eu mostrei aqui, né, fazendo a análise do corpo rígido, aplicando as equações de equilíbrio para um corpo rígido, eu consigo determinar inicialmente as reações. Com as reações eu vou para os nós. Então eu vou caminhando aqui, ó. Nó A, através do nó A eu determino FAC e FAD, né? Vou para o nó D, né? Por quê? Porque já tem um elemento comum aqui com o nó A, né? Que é a barra AD, né? Então para o nó D, ó, eu já determino mais duas incógnitas, né? FDC e FDB. E aí eu vou para o nó C, né? FDC, que é igual a FCD, né? Eu já determinei no nó D, e FCA eu determinei aqui, ó. Na verdade, FCD eu determinei no nó D e FCA no nó A, né? E aí eu determino FCD, e para finalizar eu vou para um nó D para determinar FBD, né? Então aqui, pessoal, vamos considerar o seguinte, ó. Se eu fiz o cálculo aqui, né, e vi que todas essas incógnitas aqui associadas às forças em cada barra, se as forças em cada barra for positivo, né, forem números positivos, então se todas essas forças aqui nas barras forem positivas, significa que essa convenção aqui que a gente adotou, né, que eu adotei aqui em cada nó, está correta. E aí a gente aplica as forças nos sentidos opostos em cada barra para determinar se é compressão ou tração, né? Então a barra AC está sendo comprimida, CD tracionada, CB comprimida, DB tracionada e AD tracionada, né? Então vocês vão fazer isso. Assim que for analisar uma treliça, né, vai determinar as reações através das equações de equilíbrio de um corpo rígido, e em seguida vai caminhando, né, através da análise de nó por nó para ir determinando as forças em cada barra, né? Beleza, pessoal? Não tem mistério, né? Pode ser que vocês achem um pouco estranho ou um pouco trabalhoso, né? Mas quando eu for resolver um exemplo, vocês vão ver que é tranquilo de analisar, né, uma treliça através do método dos nós, né? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.